É isso, gente. Então, sejam bem-vindos todos para o nosso encontro deste 16 de outubro, dando sequência, né, aos nossos preparativos para a nossa capacitação na área da mediunidade, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista prático. Que bom que vocês todos já chegaram e nós, então, vamos fazer uma breve oração para que a reunião com ela possa ter início agora mesmo. Tá bem? Então, que vocês tenham um pouco de água, como eu comentava há pouco, e nós vamos, então, cada um no seu cantinho, no seu lar, no ambiente escolhido, sozinhos ou acompanhados de quem nós podemos convidar para estarem conosco. Senhor Jesus, amigos espirituais, aqui estamos começando a semana e, como sempre, realizando os preparativos para que não só tenhamos o maior proveito possível quanto aos conteúdos que vamos buscar, mas também por tratar-se de algo sempre em comunhão com os espíritos amigos, que tudo também seja proveitoso em todos os sentidos para cada um de nós, na medida em que nos abraçamos como irmãos e como amigos, tanto quanto somos por eles amigos queridos, espíritos familiares, anjos protetores, abraçados também, para que tudo seja o mais benéfico possível. E nestes tempos difíceis, não é, Jesus? Maria de Nazaré, José da Galileia, apóstolos e discípulos queridos, e também durante todo o tempo do estudo, a nossa atitude, a nossa postura seja de contribuição pessoal em favor da doação fluídica do que seja de mais salutar em nós, entregando estes elementos que em vossas mãos serão tão úteis quanto aos enfermos, quanto àqueles por este mundo todo, vitimados por tantas circunstâncias penosas e, sobretudo, para aqueles que estão em regiões de guerra, em países da África, das Américas, a Ucrânia, tanto quanto e, sobretudo, no Oriente Médio. Que possamos, sob os auspícios desta espiritualidade, tratarmos do nosso tema esta noite, sem nos desligarmos jamais do amor que deve ser levado aos mais aflitos e necessitados deste mundo que nós vivemos, a Terra. Muito obrigado a todos e, desse modo, vamos abrindo a nossa reunião de hoje. Que assim seja, meus amigos. Então, nós vamos dando de novo as boas-vindas para todo mundo e nós vamos, então, para o nosso tema, que é o tema número 6 da nossa apostila. Vejam o quanto ele é como que benéfico para o nosso entendimento, né?
vamos deixando que os conteúdos da própria apostila nos conduzam às reflexões sobre o tema da prece, de um modo geral. Pois bem, meus amigos, a prece, segundo o Espiritismo, a prece na reunião mediúnica. Então vamos juntos. A pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energias salutares que beneficia a si mesma e a quem se encontra no seu campo de ação. Reparem que a prece é algo como que relacionado a todas as religiões e crenças, tanto as monoteístas como as politeístas. Mas o capítulo vai nos ajudar, porque vai nos trazer como que conteúdos que ganhamos da parte dos estudos de Kardec a partir da contribuição dos espíritos da codificação, que, claro, estiveram com ele o tempo todo. Então, a prece é algo multimilenar na história da civilização. Mas agora nós vamos entrando um pouco mais, conhecendo-a um pouco melhor, a partir dos estudos espíritas, que nós todos estamos como que buscando. Reparem, a pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energias salutares que beneficia a si mesma e a quem se encontra no seu campo de ação. E já uma observação: o campo de ação é algo que pode ser reduzido, pode ser de natureza mediana e pode ser de uma amplitude muito grande, estendendo, portanto, os benefícios para um conjunto maior de pessoas, de seres de uma maneira geral. E vale dizer, tanto encarnados como desencarnados. Seguindo, daí os espíritos orientadores recomendarem insistentemente a oração como um hábito que deve ser incorporado ao cotidiano da existência. A prece, à luz do entendimento espírita, não se restringe à mera repetição de palavras, algumas até sem sentido, que representam mais uma fórmula sacramental ou ritualística do que a união da criatura humana com o seu Criador. Então, uma coisa são aspectos automáticos, pela mera repetição de preces conhecidas, sejam elas de quaisquer origens, todas muito válidas, todas muito boas, mas que, ao serem proferidas, lembradas, elas precisam ser sentidas. Do contrário, perderão como que a sua essência, não é? Então, algumas até sem sentido, que representam mais uma fórmula sacramental ou ritualística do que a união da criatura humana com o seu Criador. Importa, pois, exercitar a fé raciocinada e não a prece através de uma fé cega, considerando este esclarecimento de O Livro dos Médiuns. 2 pontos. Somente a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. Entretanto,
em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, pode acontecer que o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Neste caso, a eficácia não está na fórmula, mas na fé, que aumenta por conta da ideia associada ao uso da tal fórmula. Sigamos. Então, vamos ver alguns itens. O primeiro deles, item 1, conceito de prece. A prece é um tipo de apelo que permite à pessoa entrar em comunhão com Deus, Jesus e com os espíritos superiores, a fim de receber proteção e auxílio. Sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. A prece é uma evocação. Através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos encarnados ou pelos mortos, os desencarnados. As preces feitas a Deus são ouvidas por espíritos encarregados da execução de suas vontades. As que se dirigem aos espíritos bons são reportadas a Deus. Quando alguém ora e há outros seres que não a Deus, está recorrendo a intermediários, a intercessores, visto que nada se faz sem a vontade de Deus. Segundo item, benefícios da prece. O hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora, concedendo-lhe a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas próprias faltas, formando como que uma condição de proteção fluídica, magnética, que vai se construindo a partir de um desenvolvimento moral, a partir disso, o devido merecimento quanto à referida proteção. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Terá o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, porque poderia ter encontrado na prece a força de resistir às tentações. Isso também é um parágrafo da codificação espírita. Estamos com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a ver muito com o nosso tema de hoje. Outro grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que pelos canais da intuição ou da inspiração vêm sustentar o indivíduo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Estes espíritos assemelham-se, segundo André Luiz,
aos transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina, leia-se fluido cósmico universal, de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado de milhões de criaturas. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Sigamos adiante mais um pouquinho. Item 3. Agora vamos ver a ação da prece. Quando a pessoa ora, emite vibrações mentais que se espalham no fluido cósmico por intermédio das correntes do pensamento, cujos mecanismos são assim explicados pelo codificador. Aqui vale a pena, talvez, antes nós nos lembrarmos que pensamentos, já vimos isto antes, são radiações eletromagnéticas. E, portanto, elementos com velocidades muito altas, a nível de 300 mil quilômetros por segundo. De tal maneira que as preces intercessórias, elas não têm limite, nem espacial, nem temporal. De tal maneira que é um recurso dos filhos de Deus, em qualquer lugar do universo, de tal maneira que é algo que vai se tornando um hábito gradativamente. E, claro, tem a ver com crenças, credos, religiões, filosofias, mas hoje, meus amigos, tem toda uma contrapartida e uma base científica. Por isso nós nos lembramos da ideia das radiações eletromagnéticas. E só para vocês também nos acompanharem, nós já vimos um pouco isto antes, sobre a importância da prece, por exemplo, na medicina. Então, se você entrar, como já referi uma vez, num site de procura de ciência médica, o melhor de todos, que é o PubMed nos Estados Unidos, ligado ao NIH, se você puser a palavra prayer como palavra para ser buscada, você vai encontrar 75 mil artigos de pesquisas sobre a oração e medicina. Isso é ciência. Então, nós vamos vendo com o progresso humano, né, e vendo isso com muita alegria, acompanhando algo que vai sendo uma coisa a beneficiar todo mundo, o conhecimento a respeito do tema. E Allan Kardec e os espíritos da codificação, e depois Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, foram nos trazendo subsídios maravilhosos sobre tudo isto. Sigamos, então. Quando, pois, o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, estabelece-se uma corrente fluídica entre um
e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Aqui vale a pena uma outra observação, que é a ideia de que não é só quanto à prece, é quanto a toda uma série de elementos que são aqueles que têm a ver com os pensamentos em geral de cada um em relação a todos os demais, nos relacionamentos interpessoais, numa vida, em outra vida, tudo é uma ação que significa o entrelaçamento entre fontes emissoras e antenas receptoras. Então, na prece, o que acontece? A frequência vibratória se eleva. Nos pensamentos comuns, pelo menos da parte de boa parte, ou grande maioria, talvez, dentro de uma humanidade atrasada como nossa, as coisas são mais limitadas. Mas também o que nós pensamos se dirige a quem nós estamos nos ligando pelos pensamentos. Então, isso também nos dá toda uma responsabilidade, não é? É claro que a prece aqui é um campo particular, ligando as mentes espirituais entre si, e eu diria, não só na Terra. Claro que aqui nós estudamos questões bem humanas neste mundo, mas isto é algo do grande universo, porque todos pensam. E a partir de uma certa condição, na Terra e no espaço, todos oram de um modo ou de outro. Vocês vão encontrar Emmanuel, quando trabalha o tema da prece, ele se refere até aos vermes que vão como que se deslocando, não é, no chão dos elementos da natureza, eles pensam dentro de características próprias de seres pequeninos e que estão, estes seres também, iniciando o seu desenvolvimento quanto às suas capacidades no sentido de pensar e de sentir. Então, há toda uma progressão, de tal maneira que a prece dos espíritos elevados, a prece dos que vivem na angelitude, é algo que é diferenciado pelo progresso realizado individualmente por qualquer um. Muito bem, deixa eu voltar aqui. Só um instantinho. Uma coisa mudou e eu não estou acompanhando a apostila. Deixa eu ver aqui agora sim. Voltando então, meus amigos. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar em que se encontrem. No item 4, agora, a maneira correta de orar. Somos aprendizes. A oração apresenta, em geral, 3 características fundamentais, anunciadas no Pai Nosso, modelo de prece ensinada por Jesus. Está ela lá referida no Evangelho de Mateus. Louvor,
pedido e agradecimento. Allan Kardec analisa a importância desta oração quanto ao Pai Nosso. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a forma mais singela, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. O pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que pediria para si mesma. Aqui talvez apenas valesse o comentário que é, de novo, a ideia de algo, de uma mera repetição feita mecanicamente, porque está muito bem na memória de qualquer um que seja cristão, claro, mas para que ela tenha o valor que nós estamos vendo com Kardec, que, aliás, é um parágrafo tão bonito, não é? É importante que nós, se utilizamos essa ferramenta criada e ensinada por Jesus, nós precisamos viver esta oração e não apenas repeti-la como que mecanicamente. Mesmo repetindo mecanicamente, ela é tão extraordinária em função da sua origem e de tudo que ela contém, que ela gera benefícios para quem quer que seja. Para quem a realiza e para quem possa estar vinculado a quem a realiza. Mas para um efeito mais amplo, eu diria até mais extenso e mais profundo, é importante que ela seja refletida, que ela seja sentida, como qualquer oração. À medida que o ser humano evolui, reconhece a misericórdia e bondade divinas que o cumulam de bênçãos. Com esta compreensão, as suas orações perdem o caráter de petitórios, sendo caracterizadas por louvores e agradecimentos dirigidos ao Criador. Nessas condições, o Espiritismo nos ensina qual é a maneira correta de orar, que pode ser resumida nos itens que se seguem. Quando hoje, mais tarde ou amanhã, eu vou postar no grupo, de certo modo, um estudo publicado em Reformador, em que nós podemos ver a prece e os evangelhos, buscando num aspecto de compilação, aonde que a questão da oração foi como que ressaltada por Jesus para os cristãos e, consequentemente, toda a cristandade. E, num sentido definitivo, para a humanidade inteira do porvir, quando todos conhecerão, vamos dizer, os conteúdos que os evangelistas deixaram sobre todos os ensinamentos do Cristo. Então, vejam que interessante. Depois eu vou postar, então. Orar em segredo. Isso é do Cristo. É um dos aspectos que ele comenta. Na seguinte passagem do Evangelho de Jesus, ensina que durante a oração, a pessoa deve estabelecer um momento de sintonia
ou de intimidade com o Criador, no qual não cabe qualquer tipo de exibicionismo. E quando orardes, é a passagem do Evangelho, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Olha como ele conhecia, vamos dizer, o ser humano. E naquela época, quando ele escolheu de viver entre os judeus, ele conhecia bem as dificuldades daquele povo. Tu, porém, recomendando Jesus para nós, quando orardes, entra para o teu aposento interno. Ele coloca aqui quarto. E tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Então, ele está fazendo uma sugestão bem no início dos estudos do Evangelho. Ele logo trabalha essa questão ainda nos tempos em que João Batista ainda estava encarnado. É importante compreender que a expressão orar em segredo não indica posicionamento físico ou postura especial física ou mística. Representa apenas o estado de comunhão com Deus, mesmo que aquele que ora esteja a sós ou rodeado de uma multidão de pessoas. 2 pontos. A prece outra coisa não é, senão uma conversa que entretemos com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre e Senhor, com nossos amigos espirituais. É diálogo silencioso, humilde, contrito, revestido de unção e fervor, em que o filho pequenino e imperfeito fala com o Pai poderoso e bom, perfeição das perfeições. Seguindo, a oração deve ser simples, sem excessivo palavreado. Jesus orienta, orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com um palavreado excessivo serão atendidos. Porque muitas vezes eles repetiam muitas vezes as mesmas sentenças, as mesmas frases. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de pedirdes a Ele. O significado desta lição do Mestre está clara, conforme explica Kardec. Não é pela multiplicidade de palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. O poder da prece está no pensamento. Não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, a prece coletiva, quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. É como se muitos clamassem juntos
e em uníssono, aumentando, vamos dizer, a potência das possibilidades em benefício de a quem essas orações se dirijam. Outro item do tal resumo que a apostila nos traz. A oração deve falar ao coração. E aí a apostila traz Martins Peralva, um estudioso espírita mineiro que deixou livros extraordinários para nós. Depois eu também vou postar algumas referências dele. Citando Emmanuel Martins Peralva, assinala a importância dos sentimentos quando em oração. A verdadeira prece não deve ser recitada, mas sentida. Não deve ser cômodo processo de movimentação de lábios, emoldurado muitas vezes por belas palavras, mas uma expressão de sentimento vivo, real, a fim de que realizemos legítima comunhão com a espiritualidade maior. Muito bem. A oração coletiva deve ser inteligível. A prece, em conjunto, possui força poderosa, conforme foi anteriormente anunciado. Mas para isto é preciso ser realizada corretamente. O primeiro passo a ser lembrado é que deve ser inteligível, como alerta o apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios. Se vossa linguagem não se exprime em palavras inteligíveis, como se há de compreender o que dizeis? Estareis falando ao vento. Existem no mundo não sei quantas espécies de linguagem, e nada carece de linguagem. Ora, se não conheço a força da linguagem, serei como um bárbaro para aquele que fala, e aquele que fala será como um bárbaro para mim. Se oro em línguas, meu espírito está em oração, mas a minha inteligência nenhum fruto colhe. Que fazer, pois? Orar com meu espírito, mas hei de orar também com a minha inteligência. A prece só tem valor, acrescenta Kardec, pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer àquilo que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. E prossegue em suas argumentações. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua ou num idioma que elas não entendem não passam de um amontoado de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Ora, a palavra que não é entendida não pode despertar ideia nenhuma. Será repetida como simples fórmula. Muitos oram por dever, alguns até por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem, como se isso fosse suficiente, quitando alguma demanda qualquer. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível
a forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Seguindo, para o Espiritismo, portanto, a prece realizada nas reuniões deve ser simples, objetiva e proferida em uma linguagem que facilite o entendimento de todos. Seguindo um pouquinho mais, a oração e as provações da vida. As provas e expiações acontecem em decorrência da lei de causa e efeito, visto que os nossos sofrimentos resultam de nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos regularmente, seríamos completamente felizes. Se observássemos as leis de Deus, claro. A prece, contudo, tem o poder de amenizá-las quanto às infrações e os seus resultados ou consequências, tornando suportáveis as agruras da existência, ainda que Jesus tenha afirmado: tudo quanto orardes e pedirdes, crede que o recebestes, e assim será para vós. Seria ilógico concluir desta máxima: seja o que for que peçais na prece, crede que vos será concedido, que basta pedir para obter. Como seria injusto acusar a providência se não atender a toda a súplica que lhe é feita, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É assim que procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. O homem, em geral, só vê o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Vejam quantas questões sérias num tema só, não é? Ante os desafios da vida, é importante que, ao orarmos, peçamos a Deus confiança, coragem, paciência e resignação, a fim de superarmos os obstáculos ou as dores das provações. Os bons espíritos virão em nosso auxílio, não há dúvida, inspirando-nos nas boas ideias e sentimentos, sem, contudo, impedir o cumprimento do planejamento reencarnatório. Aprendamos dessa forma, mesmo perante as maiores dificuldades, a fazer a nossa parte, recebendo em contrapartida toda a proteção e amparo de Deus. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, conforme esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. E não os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Entretanto, na maioria das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem fazer nada de sua parte. Aspas no original. A oração e o perdão das ofensas. Ainda que sejamos catalogados como espíritos imperfeitos, é importante que, pelo menos durante a oração, demonstremos o nosso esforço de melhoria espiritual. Lembrar que devemos aprender a perdoar, purificar a alma de qualquer sentimento infeliz
e agir segundo os preceitos da caridade, como ensina Jesus. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas transgressões. Aqui vale a pena nós, talvez, nos lembrarmos das viciações humanas do ponto de vista moral e espiritual. Aquela expressão, às vezes, lembrada da tríade devastadora do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da indiferença, da ingratidão, da maledicência. Então, é importante nós lembrarmos um pouco das nossas dificuldades, porque também não adianta apenas a oração, por mais sincera e oportuna, se nós não fazemos no decorrer de uma vida os esforços próprios para nós nos desvencilharmos de algo que se apresenta no dia a dia de qualquer um na humanidade, achando que basta as orações realizadas esporadicamente, sem que façamos o principal. Até nos lembrando que quando somos capazes de deixarmos de lado tanta indiferença no dia a dia, fora as outras questões da tríade, fazermos isto é uma prece. É uma forma de nos melhorarmos. É uma forma de irmos nos ligando com vistas à nossa felicidade aos espíritos mais adiantados e irmos gradativamente nos tornando pouco a pouco, portanto, um deles no futuro que está à nossa frente. Ou seja, apenas lembrando que por mais que alguém, lendo tudo que está aí, procurando fazer as suas preces, mas o quanto é necessário a reforma interior, a educação moral, a educação dos sentimentos e a substituição gradativa dessas viciações pelas virtudes de que carecemos. Do contrário, podemos nos habituar bastante ao exercício da prece, mas não teremos feito o principal na jornada terrena que estamos vivendo. Reflexões meramente, meus amigos. Muito bem, que, claro, o texto nos fez lembrar. Então, meus amigos, quando nós olhamos esse capítulo, ele tem 2 itens, né? Esse que estamos encerrando é sobre a prece, de um modo geral, e com a ajuda do Espiritismo para nós a valorizarmos mais. Então, por que nós estamos vendo isto no nosso estudo como um grupo que vai se preparando para o exercício da mediunidade? Porque independente da mediunidade ostensiva que alguém aqui possa ter ou vá exercer no futuro, muito mais importante do que o mediunismo é a evolução de cada um, dos pretendentes ao trabalho mediúnico. Então, nós estamos vendo coisas gerais, e não apenas para quem já tem ou pretende desenvolver uma habilidade mediúnica, sutil ou ostensiva qualquer. Não é? Então, isso é uma coisa. Está acima de qualquer aspecto, sendo médium ou não médium. Mas, claro,
nas reuniões mediúnicas. Esse é um aspecto. Mas no dia a dia do médium, ele precisa tornar-se uma pessoa melhor. Mesmo que ele seja um bom médium no exercício da tarefa, já no presente momento, nada invalida o quanto ele, para ser um médium que corresponda às expectativas dos grandes espíritos, em prol dos benefícios da reunião mediúnica, que ele cresça como ser humano, como espírito filho de Deus. Cresça em quê? Estatura moral. Por isso aquela ideia de vícios e virtudes. Então, por isso que agora, no finalzinho do capítulo, e nós vamos encerrar o tema número 6 ainda agora, com esse item, a prece na reunião mediúnica. Então vejam, o Espiritismo aconselha o hábito da prece em todas as suas reuniões, não somente nas mediúnicas. E há uma razão de ser para esta prática. Se o Espiritismo proclama a sua utilidade, não é por espírito de sistema, mas porque a observação permitiu constatar a sua eficácia e o modo de ação. Isto, gente, é ciência espírita. Por outro lado, não devemos esquecer o ensinamento do Cristo, pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Isso é de uma importância linda para qualquer um de nós. Estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta que se achem materialmente juntas. Não é isto. É preciso que o estejam espiritualmente, pela comunhão de intenção e de ideias para o bem. Pelas palavras acima, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é maior ou menor número de pessoas que se reúnem, pois, em vez de 2 ou 3, poderia ter sido 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime e seja como que a motivação do encontro de almas encarnadas e desencarnadas num ambiente fraterno e de comunhão e prece. Nesse sentido, vale destacar que a reunião mediúnica é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora, quanto mais homogêneo for esse feixe, tanto mais força terá. A prece não só harmoniza a reunião mediúnica, mas favorece a sua homogeneidade por tornar o ambiente favorável à manifestação dos espíritos, sobretudo dos mais necessitados de socorro. Pois, chegando a um meio que lhe seja completamente simpático, o espírito se sentirá mais à vontade. E é claro, queridos, isso depende tanto de cada um dos encarnados reunidos e depende de cada um dos desencarnados que sustentam a reunião em si. Por outro lado, a prece beneficia o entendimento dos espíritos que sofrem e dos que fazem sofrer, como os obsessores. Vale lembrar que a prece de abertura de uma reunião mediúnica, ela já cria como que uma psicosfera acolhedora. E às vezes há espíritos carentes, necessitados, enfermos,
que só de adentrarem àquele ambiente já vão sentindo efeitos positivos para si. Psicosfera chama-se. Por outro lado, então, a prece beneficia o entendimento dos espíritos que sofrem e os que fazem sofrer. Às vezes, o diálogo com determinados espíritos é muito penoso, sobretudo quando se encontram presos a ideias fixas ou a acontecimentos que lhes produziram graves traumas, como é a situação comum dos suicidas. Nessas condições, a prece não só é indicada, como representa um ato de caridade, de amor ao próximo. Os espíritos sofredores reclamam preces, e eles reclamam essas preces silenciosamente. Eles não precisam verbalizar numa súplica formal. A própria condição íntima, não é? Já é uma súplica intrínseca. E sabendo disso, há um convite a qualquer um de colaborar na oração, seja individualmente, seja coletivamente, quando em reunião. Voltando, os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Gente, existem coisas lindas aí nas práticas mediúnicas, envolvendo a oração como uma base para o trabalho mediúnico. Poderíamos contar tantas histórias relacionadas a isto. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviar-lhes o pensamento do mal, que é tudo. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como abreviar seus sofrimentos. Muito bem. Então, com isto, meus amigos, nós acabamos de ver como que o tema número 6. E eu gostaria de lembrar que, claro, na semana que vem, nós já vamos ver o tema número 7. Muito interessante, sobre efeitos físicos. Mas hoje nós podíamos, como que, buscar alguns minutinhos que nós possamos, como que, considerar para que nós possamos, então, ver algumas questões que vocês queiram em termos do que nós vimos hoje. Pode ser? Quem desejar, abra o seu microfone e traga a sua questão. Tá bem? Doutor Sérgio, boa noite. Carlos Boa Gomes. noite. Tá me ouvindo? Tudo bem? Logo no começo, tem no item 3, quando pôs o pensamento dirigido a um ser qualquer da Terra, no espaço de encarnado para desencarnado, vice-versa, né? Eu queria saber como é que fica no caso, eu acho que não se chama de prece. Quando algumas pessoas fazem rituais satânicos, por exemplo, convocam espíritos superiores. O que é que o senhor me diz sobre isso? Olha, analogamente, Carlos, há algo envolvendo os pensamentos e os sentimentos. Então, os princípios são os mesmos. O que muda? A qualidade do que se sente, do que se pensa, os objetivos, e isso é dentro da escolha
de cada um dos que vão se envolvendo nisso ou naquilo. Então, o que nós buscamos? O progresso, a caridade. Mas, infelizmente, como você lembrou, não é? Há quem busque exatamente a estagnação, a ignorância, a maldade, o interesse próprio em termos de coisas que são escusas. E isto junta espíritos encarnados e espíritos encarnados do mesmo jaez. E as consequências são inevitáveis, só que no campo do mal. E ai daqueles que se valerem destes artifícios para ganharem alguma vantagem no mundo físico, numa humanidade como a nossa. Deu para entender, Carlos? Os princípios são equivalentes. Eu não gosto nem de dizer que são os mesmos, são equivalentes. Mas você lembrou muito bem e valeu a pena você tocar nesse assunto. Mas nós estamos buscando o oposto. Um dia, todos tão somente buscarão o essencial. Não é? Então, estas questões que existem por aí são as mais lamentáveis no campo da fé, no campo da crença, quando isto é utilizado para o mal ou em proveito pessoal, individual ou coletivo. É isto. Valeu, Carlos. Que mais, gente? Muito bem. Então, nós podemos, já que realmente a apostila, né, ela é muito bem feita, ela é muito clara, de tal maneira que ela foi trazendo tudo que é relevante, básico para nós todos. Então, não ficou um convite ao exercício da prece para os aprendizes de médiuns que somos todos nós, não é? Tanto para, como dizíamos, lembrávamos antes, o nosso crescimento, né? Como também para que a prática mediúnica seja sustentada devidamente para que o proveito de cada uma delas seja o melhor possível. Eu vou até aproveitar, porque o tema é este, para lembrar para os amigos algo que a grande maioria já conhece, já participa, o grupo da Prece pela Humanidade, que se reúne todos os dias, às 5 da tarde, no horário de Brasília, reunindo pessoas, cada uma na sua cidade. E quem não faz parte deste grupo, ele é um grupo aberto, basta entrar pelo Facebook, solicitar que possa estar com todo mundo, não é? E a pessoa passa a frequentar e, quando puder, participa e ajuda aquilo que este grupo se propõe, que é a saúde, o bem-estar de cada um, não apenas os que integram. Lembram que nós vimos sobre as irradiações? A ideia do pensamento, a ideia da velocidade rápida da luz podendo abranger, não, sem limitação alguma, o mundo inteiro. A ideia qual é? Estão todos convidados. E é até uma outra, como que, possibilidade de ajuda para os próprios aprendizes de médiuns que somos nós. Chama-se Prece pela Humanidade. Todos os dias, às 5 da tarde. E aos sábados, às 7 da tarde, o mesmo projeto, só que em espanhol, buscando congregar 2 ou 3 que se reúnam
em nome dele, e ele estará conosco. É isso, gente. Então, nós podíamos fazer agora a nossa prece, buscando a lembrança de que somos uma família, de que somos, se não muitos, mas somos alguns, e do quanto a prece coletiva ela pode somar esforços, empenhos, dedicações que sejam benéficas quando entregues nas mãos dos amigos espirituais. Então, vamos em frente. Nós vamos colocar uma Ave Maria como fundo para a nossa oração de agora e vamos nos abraçando mais uma vez, agradecendo desde logo a todos aqueles que confeccionaram esta apostila que nos serve de base para os nossos estudos, entre encarnados e desencarnados. Sobretudo, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, onde quer que ele esteja por agora. Tanto quanto a inúmeros espíritos, lindos todos, muito adiantados, espiritualmente falando, que estiveram no entorno de Kardec. Que nós possamos buscar o nosso entrelaçamento como irmãos e como amigos, lembrando que o Espiritismo tem tanto a nos oferecer e nos ajudar, lembrando do Espírito de verdade que esteve o tempo todo com Kardec, Espírito de verdade que é o próprio Jesus. Que nós nos sintamos em paz, que nós busquemos, se estivermos com alguma dificuldade quanto à nossa saúde, repouso, a água magnetizada, mas, sobretudo, a oração, para que tudo isto, num reencontro com os nossos amigos desencarnados, também recebamos assistência, apoio fluídico, benefícios quaisquer para o bem-estar e a saúde física e mental. Ao mesmo tempo, Jesus, quanto sofrimento na Terra, quantos e quantos doentes de problemas médicos físicos, milhares de diagnósticos diferentes, bilhões de enfermos, tanto quanto pessoas com transtornos mentais, em verdadeiras pandemias ou epidemias no mundo, também com vários diagnósticos. E nós, então, Jesus, fortalecidos pelo estudo doutrinário, ganhando pouco a pouco mais e mais boa vontade, no sentido de sermos colaboradores, mesmo que pequeninos, nessa imensa seara da caridade na Terra, nós desejamos que os nossos melhores fluidos, vibrações, energias, pensamentos e sentimentos, tudo seja algo
que se irradie a favor de todos aqueles que dividem conosco a experiência humana redentora na Terra. Jesus, pelos suicidas, milhares e milhares, somente este ano, pelos abortados, milhões e milhões, somente este ano, pelas vítimas da violência no Brasil e no mundo, tanto quanto, e sobretudo, pelas vítimas dos terremotos recentes, das intempéries de um modo geral, tsunamis, furacões, deslizamentos, chuvas torrenciais, milhares de vítimas nos últimos meses e semanas. Por eles, homens e mulheres, adultos e crianças, tudo. Ao mesmo tempo, Jesus, diante de cenas de uma gravidade sem fim, do que vem acontecendo na faixa de Gaza, nas aldeias, nas cidades, nos arredores dela, envolvendo nossos irmãos, queridos todos. Mais uma guerra. Afora, tanta destruição, tantos ambientes em que as pessoas humildes, famílias inteiras de palestinos, estão relegados ao que há de mais triste que grupos humanos possam sofrer. Daí a nossa rogativa em comum, para que as forças sublimes da paz, da misericórdia, do amor fraterno universal, tudo isto venha de onde tiver que vir, por designação tua, Senhor Jesus, para que todo este contexto de destruição e morte acabe o quanto antes e a paz, tão distante por ali, seja alcançada, seja por um cessar-fogo, um armistício, um tratado de paz, tudo ali há de ser benéfico, haja vista a gravidade do que está em curso. Abençoa, Jesus, com as forças de todo mundo aqui, para que todos aqueles espíritos das trevas, dos abismos, espíritos perversos, tão comuns na Terra, envolvendo encarnados e desencarnados, esferas de governo dos países envolvidos. O teu amor possa aplacar toda esta ira, toda esta insanidade, e sejam levados, se essa for a devida hora, para longe do mundo, num degredo previsto há milhares de anos por ti, quando de tua vinda, quando falavas da separação entre o joio e o trigo, e quando, no livro A Gênese, nós vamos estudando no capítulo 18,
os tempos são chegados. Que as bênçãos de Maria de Nazaré, de José da Galileia, de João Batista, de todos os apóstolos, dos 72 discípulos, dos 500 da Galileia, tudo seja pela paz e pelo alívio da dor daquelas crianças, jovens, homens e mulheres de todas as idades, na penúria do que ali está em curso. Que os fluidos que possamos oferecer, as moléculas sadias da nossa realidade, seja entregue tudo em vossas mãos. E as tuas decisões atendam a toda essa miséria moral e física em curso no Oriente Médio, sobretudo na faixa de Gaza, mais para o sul. Aqui estamos confiantes de que o teu amor prevalecerá diante de tanto ódio, de tanta maldade, que ganhou tanto espaço na vida terrena, porque este é um mundo semi-primitivo de expiações e de provas. Obrigado, amigos, que sigamos orando um pouquinho cada dia, pensando numa pequenina semente de luz, de paz, de concórdia, de amor e caridade, como pirilampos, como vagalumes, que brilham um pouquinho, mas que diante da escuridão pode nortear, assistir, proteger, sustentar, quem quer que seja. Muito obrigado, amigos queridos, que as suas águas tenham sido magnetizadas e que nós possamos, então, irmos nos despedindo por hoje, não é? É isto, querido. Semana que vem, dia 23, então, de outubro, estaremos nos reunindo e vamos ver um novo capítulo. Estão todos bem? Alguém gostaria de trazer algum comentário, alguma observação? Comigo Quem tudo bem, desejar? graças a Deus. Valeu, Marcos. Tudo bem. Quem desejar só precisa Boa abrir o noite a microfone. todos. Paulo Renato, boa noite. Boa noite, que fiquem Cuidem-se com bem, Deus. gente. Boa noite. Qualquer coisa, escrevam, viu? Boa noite para